Pronto. A paz do Senhor, queridos. Estamos em mais um programa de família para família. E eu já quero agradecer a todos pela audiência. Estamos retornando o nosso programa. Quem vos fala é o vosso amigo Gleidson Dantas. E hoje nós estamos com um tema muito abençoado, que é a importância da comunicação no relacionamento. E nós iremos discutir um pouco sobre esse assunto de grande importância para a família. E hoje nós estamos com o nosso amigo Dr. Rogério, presbítero da nossa Igreja Assembleia de Deus e o coordenador geral do Ministério de Família na cidade de Camaçari. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso espaço e a esse programa de família para a família. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor, meu amigo. É um prazer, é uma satisfação estar aqui neste programa sempre, esse programa que tem focado aquilo que verdadeiramente tem sido combatido constantemente pela sociedade moderna, que é a família. Desde já lhe parabenizo e estamos aqui. Sempre que for convocado, pode ter certeza que é uma alegria poder estar com você e falar um pouco sobre família, sobre Bíblia, sobre atualidade, sobre aquilo que o Senhor tem nos dado. Prazer, Rogério, é meu. Nós estávamos comentando aqui que hoje nós estamos retornando, a esse trabalho tão abençoado que nós realizamos já há alguns anos. E aí Deus nos deu a graça de retornarmos a esse programa que tem abençoado muitas vidas, tem abençoado muitas famílias. E eu glorifico a Deus por esse retorno, ter a presença do meu amigo, Dr. Rogério, presbítero da nossa igreja e coordenador do Ministério de Família, do qual eu faço parte como um dos coordenadores setoriais. O nosso amigo Rogério, ao assumir lá atrás, há 4 anos atrás, ele já nos procurou por entender que nós já tínhamos também um trabalho aqui que refere-se exatamente a esse aconselhamento para a família, a importância da união, do cuidado com os filhos, do relacionamento. E eu de pronto aceitei, estou com ele sob a liderança dele, do nosso pastor, presidente Cleudson Carlos, que é um homem de Deus e com a sua família tem abençoado Camaçari, porque a presença do nosso pastor tem sido uma bênção para as famílias, porque ele já veio também com esse propósito no coração dele, de fazer esse trabalho tão abençoado. Inclusive esse mês, por determinação do pastor, e por uma conversa, um diálogo entre o pastor e o nosso coordenador geral, foi decidido que esse mês, em todos os cultos da Assembleia de Deus, faça-se uma oração pelas famílias. Não é isso, meu amigo Rogério? Isso, querido. O mês de março nós consideramos o mês da família. E nós sabemos que a Bíblia diz, e é verdade, a oração de um justo pode muitos seus efeitos. Então, a Assembleia de Deus em Camaçari, pastoreada aí sobre a presidência do nosso pastor Cleudson Carlos, está nessa campanha de oração em todas as suas congregações, todas as suas 83 congregações, em todas as reuniões, está sendo feito um clamor pela família. Você que quer e venha nos prestigiar com a sua presença, eu tenho certeza que nós estaremos e estamos orando pela sua família. É muito importante nós estarmos aqui, porque aqui nós trataremos desse assunto de comunicação, que eu entendo que é um assunto muito importante. Ontem eu estava com um amigo, Dr. Rogério, e nós conversávamos, ele pastor também de uma igreja, não a Igreja Assembleia de Deus, uma outra igreja, e nós conversávamos sobre essa importância que é dar a devida atenção à nossa família, sendo a importância da mulher e dos filhos nessa ordem, especificamente eu falei com ele. Eu disse a ele: amigo, nós estamos na obra de Deus, assim como ele também é uma pessoa muito aplicada, porém nós precisamos entender que nós não podemos fazer a obra de Deus sem a nossa família. Eu estou aqui fazendo alguns compartilhamentos
para que a gente consiga ter a presença aí dos nossos irmãos, das nossas irmãs. E aí eu falava com ele aqui, doutor, falava com ele, né? Falei, meu amigo, você precisa entender que se você não cuidar da sua mulher, consequentemente isso irá se estender aos seus filhos e você também deixará de dar a devida atenção, devido cuidado aos filhos. E ali nós conversamos, e quando nós terminamos a conversa, né, ele disse para mim: Gleidson, tenha certeza que Deus, através de você, falou forte ao meu coração. Eu precisava ouvir, né, essa orientação. E aí até falou comigo: Gleidson, como é que faz para a gente agendar o senhor para dar uma palavra lá sobre família? Eu falei: a gente vai conversar sobre isso, mas nós precisamos entender que por mais que nós estejamos ocupados na obra, mas é preciso, né, Rogério, nós estarmos atentos ao tempo para nossa mulher e para os nossos filhos, não é isso mesmo? Com certeza, meu irmão. Nós estamos nesse ano de 2024 com o tema Família, meu primeiro ministério. E quando a gente fala de ministério, a gente entende que é tudo aquilo que nós somos capacitados, separados para fazer, né? Ministério no aspecto pode ser o seu trabalho, a sua atividade diária. Então, na verdade, todos nós somos frutos de uma família, né? A família, ela eu costumo dizer, é o útero da sociedade. Todos são oriundos de uma família, muitas das vezes fruto de traumas, conflitos, problemas. Então, nós entendemos que nós temos que trabalhar a raiz, nós temos que trabalhar a boa semente. Famílias equilibradas, famílias estruturadas gerarão uma sociedade equilibrada, uma sociedade estruturada. Não famílias perfeitas, porque isso aí é uma utopia, isso não existe, porque somos seres imperfeitos lutando em busca da perfeição. Mas mais do que nunca, e essa geração urge nós realmente darmos prioridade às nossas famílias. E aí leia-se, né? A família começa com um casal, quer seja a família bíblica, um homem e uma mulher, e todos nós somos frutos de um casal, de um homem e de uma mulher. Não tem como. Duas mulheres não geram vida, dois homens não geram vidas. É necessário espermatozoide, é necessário um óvulo masculino e feminino, X e Y. E depois, aí vem seus filhos, tios, tias. Biblicamente, nós temos todas essas configurações de família, né? Como nós temos hoje também nas nossas igrejas, na sociedade, famílias compostas de tios, de irmãos. Nós temos biblicamente famílias, por exemplo, a Bíblia diz que Jesus gostava de estar na casa da família de Lázaro, que era composta por um irmão e duas irmãs, ou seja, uma família composta por irmãos. A Bíblia fala da sogra de Pedro, ou seja, uma família que era composta ali de um marido, de uma esposa, de uma sogra, de netos. Então, todas essas configurações nós temos na Bíblia. Uma avó, Lloyd, Eunice, uma mãe que criava o seu filho, Timóteo. Então, todas as configurações que nós temos na sociedade hoje são famílias. A raiz da família, claro, um casamento bem equilibrado, bem estruturado, acaba gerando filhos também, bem equilibrados, bem estruturados. Mas sabemos que o princípio de tudo está em Cristo. A presença de Deus, a presença de Cristo na vida das famílias é a base. E nós, leia-se, né, o marido, esposa, tem que ter tempo. A única coisa que, na verdade, que nós temos nessa vida é o tempo, né? Estamos aqui, esses momentos, tiramos esse tempo para compartilhar algo da parte de Deus e fazer esse bate-papo. Mas muitas das vezes as famílias estão em conflitos porque o marido não tem mais tempo para a mulher não tem mais tempo para o marido, o pai não tem mais tempo para os filhos não são educados a ter tempo com os pais, e tudo isso tem um reflexo, né? E nesta hora a gente vai falar um pouco, né, sobre justamente a importância da comunicação. Perdeu-se essa comunicação, principalmente porque perdeu-se esse desejo de estar ou de fazer muitas das vezes as coisas. Os afazeres diários têm tomado e têm se tornado prioridade, quando muitas das vezes
a prioridade realmente tem que estar voltado para a família. Deixa eu fazer um pedido aqui. Estou vendo que a Leide, a Geolenes está aí, a Gil Divan, Deus abençoe a todos. Se puder, nos dá um retorno aí, como é que está nosso som aí. O áudio está ouvindo direitinho, viu, Gel? Me dá esse apoio aí, minha irmã, que sempre nos acompanha, sempre nos dá esse apoio. Você falou sobre algo aí, Rogério, muito importante. Família, casais não são perfeitos, né? A família, ela tem o seu equilíbrio, ela tem a importância, né, de ter Deus ao centro, e ali, com o Senhor ao centro, nós temos a base, né, para ter uma vida feliz, para ter uma vida equilibrada, mas não uma vida perfeita, porque quem está no centro, que é Cristo, ele é perfeito, e nós somos imperfeitos, né? Então, por esse motivo, queridos, Rogério disse aí, não há um relacionamento perfeito. Existem pessoas que querem viver um relacionamento perfeito, às vezes querem viver apenas um relacionamento de flores, um relacionamento de alegria, um relacionamento só de realizações, né? Mas não, na vida existem altos e baixos, né? Existem problemas, existem necessidade de ajustes, né? E é assim que nós vamos vivendo a vida, colocando sempre o Senhor à frente e se permitindo moldar muitas das vezes, mudar, né? Se permitindo se dobrar um pouco, né? Causar em si próprio uma mudança, porque às vezes nós queremos a mudança no outro, mas precisamos mudar em nós mesmos. Isso porque nós não somos perfeitos. Porque se fôssemos perfeitos, então, não é? Todos os casais seriam eternos casais, não haveria separação, não haveria briga, não haveria... Na verdade, não é assim. Então, queridos, existem pessoas que até querem transmitir uma imagem de perfeição, mas não existe. Não existe perfeição no relacionamento. É claro que, como existe o equilíbrio, existem aquelas pessoas que discutem menos, que têm menos conflitos, porque ajustam ao longo do tempo, né, Rogério? Sim. E dessa forma, esse casal transmite também para os seus filhos esse equilíbrio, né? Porque não é fácil, inclusive hoje em dia, criar filhos no tempo que nós estamos vivendo, não é fácil, é difícil. Mas se o casal colocar o Senhor na frente, ter como base a sua vida a palavra de Deus, né, mesmo com muita dificuldade, porque não é fácil, nós vamos conseguindo vencer as dificuldades, né, Rogério? Com certeza. Eu costumo dizer que casamento, ele é igual à nossa vida diária. Nós vivemos no tempo, a base, e nós temos as estações: primavera, verão, outono, inverno. Cada uma tem as suas, né, peculiaridades. O verão é aquele sol intenso, né? É mais dado à praia, é mais dado a você se agasalhar menos. O inverno é aquele frio, você já fica mais recluso, né? Você já se agasalha mais, o seu alimento já é mais quente, né? A primavera traz a beleza das flores. Trazendo isso para o relacionamento, é a mesma forma. Tem no início da relação a dois, na sua maioria, né? Não é a regra, mas é aquele calor, é aquela aquecimento, ambos querem estar sempre juntos. Então, a vida a dois é comparado um pouco às estações. Só é você entender cada momento e aproveitar cada momento. Cada momento é um momento, né? E às vezes nós queremos fazer da vida um momento único. Quer que a vida seja sempre sol, seja sempre lazer, seja sempre alegria. E às vezes você tem que se agasalhar um pouco mais, você tem que estar recluso um pouco mais, Então, é verdade, Rogério, isso é verdade. E as pessoas às vezes não conseguem ver dessa forma, e por isso pensa que a vida é só um mar de flores, né? Inclusive essa juventude que vem surgindo aí, né? Pode pensar que relacionamento é só um mar de flores, mas não. Existe sua dificuldade, mas existe também o seu prazer de estar a dois, de ter alguém para quem amar, de ter alguém para quem você possa compartilhar as suas alegrias, as suas dores e também as suas conquistas, porque a vida é feita de conquista. Nós iremos tratar da comunicação. A comunicação é a base para
nós termos um relacionamento equilibrado. Rogério, nós iremos fazer a leitura das Escrituras. Você vai fazer aqui? Sim. Nós vamos ler o livro de 1 Samuel, capítulo 1, né? Isso. E o versículo 1, o texto que nós vamos usar, a história bíblica que nós estaremos usando, está descrita nessa história dessa família. 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 1, diz que havia um homem de Ramat-Zofim, na região montanhosa de Efraim, chamado Elcana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tor, filho de Zilfe, efraimita. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Só esses dois capítulos, né? Essa história bíblica que nos narra a história dos pais do profeta Samuel. Nós vemos aqui o escritor bíblico, ele faz questão de narrar a biografia dos avós, dos tataravós, dos bisavós de Samuel, né? Observe que o pai dele, Elcana, era filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tó, filho de Zufé, eframitas. E também nos tempos bíblicos, não que fosse a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas os homens daquela época, por conta das influências culturais, achavam comum ter dois casamentos, duas mulheres, como a gente sabe que até hoje é comum em alguns países, em algumas religiões muçulmanas, né? Mas nós sabemos também que isso tem trazido e traz inúmeros conflitos para a família. Porque já que nosso tema é comunicação, começa por isso. Que nós estamos aqui conversando. Imagine, provavelmente tem alguém querendo falar comigo ou querendo falar com você pelo WhatsApp. Enfim, você não vai poder dar atenção a duas pessoas ao mesmo tempo, em dois ambientes. Então, o princípio da comunicação começa primeiro por atenção, né? As pessoas hoje, principalmente em tempos de rede social, vivem ou até morrem pela atenção. Atenção na rede social, atenção no dia a dia, ao mesmo tempo que nós vivemos uma sociedade de tanto acesso, né, de você poder falar ao mundo, as pessoas parecem que estão tão distantes. Então o texto começa dizendo que Elcana, que é o pai de Samuel, ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana, a mãe de Samuel, e a outra se chamava Penina. E faz questão de dizer que Penina, porém, tinha filhos, mas Ana, porém, não tinha. E aqui a gente sabe que no período bíblico, a mulher não ter filho era algo muito ruim para ela. Ela se sentia amaldiçoada. E a família também, né? Principalmente no período que as famílias eram numerosas e a ideia de ter muitos filhos também dava proteção, dava alimento, ajudava na agricultura, ajudava na produção de casa. Então, uma família que a mulher não gerasse filhos era uma família que estava fadada ao fracasso. Não era uma família próspera, digamos assim. Olha a ideia de prosperidade, o que é a comunicação, né? Hoje, muitas vezes, próspero é aquele que tem um filho e a garanha, né, consegue bastante bens e deixa só para ele. Mas naqueles dias também próspero era aquele que tinha muitos filhos. Então, a comunicação primeiro perpassa por atenção. Acho que o primeiro princípio para qualquer casal entender é: seu esposo está falando com você, sua esposa está falando com você, seu filho está se comunicando com você, pare, olhe nos olhos. Tem pessoas que têm dificuldade de falar com o outro e olhar nos olhos, devido muitas vezes a uma timidez, a um problema, mas eu costumo dizer que não tem janela melhor para a alma para abrir a comunicação do que os olhos da outra pessoa. Verdade. Você falou aí sobre o início do texto, né, que traz a respeito de Elcana ter duas mulheres, né? E aí alguém pode ouvir, porque além das pessoas que estão nos ouvindo, eu quero pedir inclusive que vocês possam compartilhar para que outras vidas, famílias possam ouvir a palavra
que está sendo ministrada hoje. É um bate-papo, mas é uma ministração também. E o texto vai dizer que Elcana tinha 2 mulheres, e Rogério disse que isso muito por conta da cultura, né? Que essa cultura ela vem sendo cultivada lá desde Gênesis, lá em Gênesis 4:19, é onde a gente vai encontrar o primeiro homem, Lameque, quando a Bíblia lá vai dizer que ele tinha 2 mulheres, né? E a partir de Lameque a gente vai encontrar muitos outros personagens, né? Que tinha 2 ou até mais mulheres, mas esse não era o propósito de Deus. Isso veio se cultivando até chegar ao ponto de nós encontrarmos tantos outros homens, mas é como o Rogério disse, todos eles tiveram problemas, né? Porque o propósito de Deus nunca foi a poligamia, né? Mas sempre a monogamia. Perfeito, né, Rogério? Perfeito. Desde o princípio, nós vamos ver lá que Deus fez o homem e fez a mulher em Gênesis, e vai dizer que ambos tornaram-se uma só carne, né? Então o propósito de Deus sempre foi a união do homem com a mulher, e não do homem com 2, 3, 4, assim como também da mulher com 2, 3 homens. Então, a princípio, eu quero deixar aqui até alguns textos interessantes que vai nos mostrar esse propósito de Deus. E aqui em 1 Timóteo 3, 1 e 2 vai dizer o seguinte: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. No 2 vai dizer: convém, pois, que o bispo seja repreensível marido de uma só mulher. Uma só mulher. Em Coríntios, 1 Coríntios, para ser exato, no capítulo 7, versículo 1 e 2, vai dizer o seguinte: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bem seria que o homem não tocasse a mulher, né? Diz Paulo. Mas, por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher. Sim. Né? E cada uma tenha o seu próprio marido. Então, nós precisamos iniciar essa conversa com o início do texto dizendo: a orientação de Deus para nós, homens e também mulheres, é que o homem tenha uma só mulher e a mulher tenha um só homem. Com certeza. A gente pode pegar, por exemplo, a tragédia da poligamia num homem que é considerado um homem segundo o coração de Deus, que a Bíblia nos relata, que é o Davi, o rei Davi. Aquele rei que foi o segundo rei de Israel, mas foi aquele que estruturou o reino e trouxe a genuína adoração para Israel. Mas Davi teve várias esposas. E as consequências dessa poligamia, né, de filhos, irmãos, de mães diferentes, a Bíblia nos mostra. Um dos filhos violentou a irmã por parte de pai, unilateral. O outro filho queria tomar o reino do próprio pai. Um outro filho tirou a vida de um irmão, né, unilateral, ou seja, de mães diferentes. Enfim, as tragédias, porque a beleza da Bíblia é não esconder o erro do homem. Ela revela o pecado, a limitação e como a natureza humana é má. Então Deus nos deixou essas orientações não para mostrar as nossas falhas, mas para nos ajudar a tentar não trilhar os caminhos que outros já trilharam. Então, muitas das vezes, esses homens, influenciados pelas culturas da época, que eram pígames, a poligamia era algo comum. E o próprio Deus, quando separou o rei, ele já orientou que ele tivesse uma só esposa, que não tomasse muitas esposas. Mas, infelizmente, a alma humana não se conteve, né? E daí as consequências. Então, a comunicação, ela, quando vai para várias famílias, trazendo para já que é o nosso tema, né? Por exemplo, o pai que tem 2 esposas, às vezes, muitas das vezes, nesse período bíblico, moravam em locais diferentes. Então, a orientação que dava-se a uma, provavelmente não dava a outro. E a gente sabe que muitas das vezes você fala uma coisa para uma pessoa que daqui a meia hora, pouco tempo depois vai falar para outra pessoa, não é da mesma forma, não são as mesmas palavras, acaba interferindo e no relacionamento não é diferente. E nós queremos ver essa questão da comunicação
no texto que segue, sobre Elcana, sobre Ana, que ele vem e se destaca, né? Porque o termo ou o nome Elcana ela é utilizada pelo menos em 8 pessoas na Bíblia. Mas Elcana, esse Elcana do texto de 1 Samuel, ele é conhecido porque ele se tornou pai de um grande profeta, né? A Ana também pelo fato de se tornar mãe de um grande homem, um grande profeta. E nós queremos tratar dessa conversa que Elcana vem tendo com Ana, mesmo Ana estando em uma condição de não poder gerar filho para ele, né? Onde a outra gerava, e a Bíblia vai dizer que todas as vezes que ele descia a Siló, e aí nós já começamos a ver a preocupação de Elcana, né? Levando a família para adorar, né? Tem muita gente que entende que deve ficar em casa, e que não deve cultuar, e que não deve buscar a Deus, e que não deve... Mas Elcana tinha uma preocupação. Ele sempre levava a família para adorar a Deus, né, em Siló. E aí a Bíblia vai dizer que a Penina era sua adversária, e a Ana sempre ia muito triste, muito chorosa, porque não tinha filhos. E ali nós vamos começar a entender a comunicação que Elcana passa a ter com Ana, levando ela a entender que mesmo não podendo gerar filho para Elcana, Elcana, ele conversava com ela, ele orientava a Ana, e ele amava a Ana, porque ele tinha decidido amar a Ana, e nós vamos ver isso na comunicação aí, né, Rogério? Com certeza. É o texto bíblico. Deixa eu só fazer uma saudação aqui a nosso irmão Edmar, Deus abençoe. A nosso irmão Ismael está aqui nos acompanhando também. Geolene, sua irmã, né? Geolene, Carlito, Euclides, Josias Gomes. Deus abençoe a cada um que está nos assistindo aí, compartilhando conosco. Eu quero pedir, aproveitar essa parada de compartilhamento aqui com o pessoal, pedir que você compartilhe aí, compartilhe com seu grupo, compartilhe com sua família, compartilhe com alguém que você entende que deve necessitar ouvir essa palavra, né? Tem aqui a Leide, Deus abençoe. O Milton Leandro, lá de Salvador, Deus abençoe. Um amigo está aqui nos dando a paz. Maria João está aqui dizendo: a paz do Senhor, louvando a Deus pelo Ministério de Família. Parabenizar por esta abençoada live. Minha irmã Geolenes. Gildivan aqui também, dando glória a Deus. Eu estou aqui com Patrício, que também está nos assistindo, que é o meu amigo, que através dele foi que nós conseguimos colocar aqui a refrigeração do nosso espaço. Patrício, Deus abençoe a você, a sua esposa. O Josias é um amigo de perto. Nós estamos aqui com o Eliton Chicleteiro. Esse aqui é um amigo carreteiro, ele está na estrada, mas ele disse: Glente, se eu vou, Deus eu vou te ouvir. Vai com Deus aí, acompanhando aí. Tá na estrada. Olha o que ele diz aqui, ó. Boa noite, meus queridos amigos e pastores. Grande Glendson. Deus abençoe. Olha ele glorificando a Deus aqui, ó. Tá vendo? Seu te guarde aí, meu amigo. Rapaz, Deus abençoe. não é evangélico, não participa, pelo menos que eu tenha conhecimento ainda de uma igreja evangélica, mas sempre nos acompanha aqui nessa live. Então eu vejo a importância de nós estarmos aqui. Não é vão o momento em que nós tiramos para estar aqui nessa live, falar do Senhor, falar da palavra, ela não é vã. Então, Wellington, Deus continue te abençoando. Edmar, um amigo também de perto aí. Euclides, ali de Parafuso, né? Você citou aí, também faz parte da liderança ali em Parafuso do Ministério de Família. Clóvis, meu amigo Clóvis, pastor Clóvis Lopes, tá aí dizendo aí, ó, boa noite, na glória e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Erlon, grande homem, Deus abençoe sua vida. Edmar, já falei aqui, tá aqui. Já. Tá saindo e voltando. Deixa eu aproveitar esse momento, já que você está fazendo essas apresentações, deixa eu aproveitar esse momento e convidar a todos que estão acompanhando aqui para divulgar, nos ajudar na divulgação aí, o Ministério de Família no Campo de Camaçari. Você sabe, você faz parte. Sim. Nós temos a cada semestre um curso para noivos. Esse curso para noivos, ele é ministrado em 4 dias, são 2 sábados e 2 domingos,
nós teremos agora em abril, dia 14, 15, 20 e 21 de abril, a 6ª edição de curso para noivos, ou seja, todos os nubentes, aqueles que estão se preparando aí para casar, pode se inscrever, procure um dos nossos coordenadores setoriais. Gleidson é um dos, são mais 13 coordenadores setoriais, e faça a sua inscrição como casal. Eu lhe garanto que é algo muito bom, muito edificante, é ministrado ali pela minha esposa, por mim. Temos também o pastor Cleudson, nosso pastor presidente, é um dos palestrantes, e o pastor Mário, psicólogo, também é um dos palestrantes. Nós abordamos temas como finanças, família saudável, criação de filhos e sexualidade saudável. São 4 dias de preparação. Eu costumo dizer que é pelo menos um início para quem vai casar, ter uma breve orientação. Então, aproveitar esse momento aqui para fazer esse convite, viu, Gleidson? Claro, aqui o bate-papo é livre. Comunicação, o problema não é comunicação? Comunicação, é. Então eu entendo que a gente não pode perder a oportunidade de comunicar aquilo que a gente acha importante. Vamos continuar aqui, pegando depois eu continuo aqui, né, com o nosso... Pegando o texto bíblico aqui, que você falou, é interessante observar que a gente vê que Ana e Elcana, o texto, esse 1 Samuel capítulo 1, narra uma comunicação constante entre Elcana e Ana. E a de Penina só fala que ela provocava a Ana, ou seja, ela tinha filhos naqueles dias, como eu falei, ter filhos era para a mulher uma completude, ela se sentia, né, completa, e como até nos dias de hoje... Era bênção, né? Era bênção para a vida do homem, da família. Isso. E aí a Ana não tinha. Só que a Bíblia nos faz questão de dizer que não só o fato de Ana não ter, mas ela era provocada, ela era instigada, ela era sempre, né, ali, digamos assim, humilhada por Penina. E até o dia, e o que é interessante a gente ver também aqui, que Ana, apesar da situação, mas ela buscou falar com aquele que pode resolver o problema dela. Que quem é? Quem foi? O texto nos mostra. Deus. Inicialmente, Elcana diz para ela, olha, não sou eu melhor do que 10 filhos, ou seja, eu te amo, eu lhe dou tudo que você quer, eu lhe dou atenção, eu lhe dou carinho, eu lhe dou amor. Só que ela tinha um vazio na alma. Ela precisava ter aquela experiência de ser mãe, principalmente para a mulher judia. Não bastava isso. Mas aí Ana, a Bíblia diz, e o texto nos mostra, ela desce ao templo para orar, e ali orando ela se comunica com Deus, pedindo a ele que resolvesse esse problema, né? Que fizesse ela ser mãe de filhos. Você vê o que é a comunicação. A Bíblia diz que o sacerdote, na época, né, leia-se, né, o sumo sacerdote, Eli, ele não entendeu aquela oração de Ana. Ela estava tão angustiada, ela estava tão desesperada, a gente não sabe exatamente o que ela falava, a impressão que ela dava era como alguém realmente desesperada, e Eli achou que ela estava embriagada, que ela estava bêbada. Tanto é que ele profere uma palavra dura para ela. Você está bebendo uma hora dessa no templo? Mas observe o que é a comunicação. Ela não retrucou com uma palavra dura. Ela não disse para ele de maneira agressiva. Pelo contrário, ela abriu seu coração e falou que ela era uma pessoa angustiada. Ela tinha um problema. Na verdade, a gente vê que ela nem abriu exatamente qual era o problema. Ela disse, não tome a sua serva por filha de Belial. Ou seja, olha, sumo sacerdote, não me tenha por louca ou por embriagada. Eu sou alguém que está rasgando meu coração para Deus. E aí ele viu aquela comunicação dela humilde, porque ele foi duro. Sim. Se a gente for ver, muitas vezes a palavra dele foi uma palavra dura. Só que a Bíblia também diz que a palavra branda acalma o furor. Sim. Mas a dura suscita ira. Muitas das vezes os casais, as famílias, o problema é isso. Alguém já está nervoso, já está cheio de problema. Chega para aquela relação, para aquele momento, com uma palavra dura. Aí o outro
celebrar, se vir quente eu tô fervendo. Aí, meu irmão, realmente vai pegar fogo e o fogo consome tudo de bom e de ruim. É o que aconteceu com Elcana e Ana, né? Isso. Porque Ana estava como triste, aborrecida, sendo humilhada, mas Elcana não foi dizer, porque você está assim, mulher? E tal. Não, ele vai lá, vai perguntar a ela o motivo, mas vai dizer a ele, eu estou aqui, Ana. Eu estou aqui, né? Não sou eu mais importante do que 10 filhos, né? Eu estou aqui. E quando ele leva eles para sacrificar, para adorar, eu vejo isso como uma ação de Elcana, demonstrando o seu amor, demonstrando que ele, independente de ela ter ou não filhos, ele tinha decidido amar a Ana. Veja que lá em Siló, quando eles sacrificam, a Bíblia vai dizer que a Penina e a seus filhos ele dava a porção devida, mas a Ana ele dava uma porção excelente, né? E se você for observar o que seria essa porção excelente é nada menos do que uma porção dobrada daquilo que ele dava a Penina. Sim. Ele dava a Ana uma porção dobrada a Ana, né? Porque ele estava dizendo, Ana, você é importante para mim. Ele decidiu amar a Ana. Ele estava dizendo, Ana, eu sei que você sente falta, porque hoje as mulheres choram muito. Por quê, meu pastor? Porque às vezes o marido é agressivo, às vezes o marido não ouve, às vezes o marido não compreende, às vezes o marido não dá atenção, às vezes o marido não demonstra nem com palavras, nem com ações o amor que sente. Mas aqui nós estamos vendo um homem que tinha um amor e conseguia expressar esse amor com ações e também com a comunicação. E ele diz, não sou mais importante do que 10 filhos. Veja que quando ela vai para a oração, como você colocou aí, ela não vai reclamar do seu marido, né? Ela não vai reclamar dele, ela vai pedir algo que ela estava precisando ter para ser completa no relacionamento. Sim. Qual era a necessidade de Ana? Ter filhos. E aí ela vai buscar a Deus para que Deus pudesse resolver esse problema, para que pudesse alegrar o seu coração e ela não mais sofrer com as afrontas de Penina. E Deus ouve a Ana, porque ela aquebranta o coração. Mas também tem uma coisa importante nesse texto, Rogério. Sabe por que Deus também ouve Ana? E isso é para você que vai nos ouvir agora. Um dos motivos pelo qual Deus ouve Ana é porque Ana ali, ela deixa de ser só aquela mulher chorosa. Eu ouvi isso há um tempo atrás de um amigo, ele ministrando, e eu analisei, isso é verdade. Assim como Davi, ele se levanta lá depois que o menino parte e as pessoas não entendem, né? O menino morreu e agora você se levanta, deixa de comer, deixa de beber, e quando o menino morre, existem momentos que nós temos que nos levantar. E Ana levantou a cabeça e disse, sabe de uma coisa? Eu vou buscar o que você disse aí. Eu vou buscar aquele que pode resolver o meu problema. Porque às vezes nós ficamos só chorando no canto, ficamos amargurados, buscando A, buscando B para resolver, e não entregamos de verdade a quem pode resolver o nosso problema. E Ana levanta a cabeça e diz, olha, vou parar por aqui com isso, e eu vou resolver o meu problema com quem pode resolver o problema. E foi buscar o Senhor. E o Senhor ouve a Ana. O Senhor ouve a Ana. Né? E não só ouve a Ana, que mesmo ouvindo o que ouviu do sacerdote, quando ela explica a ele, olhe, Senhor, eu sou uma mulher que estou aqui buscando ao Senhor e tal, e o sacerdote abençoa Ana a partir daquele momento. E a partir daquele momento, Ana passa a ser uma mulher abençoada, tanto na presença de Deus, como na presença da sua família, porque Deus ouve a Ana e concede a ela a oportunidade de poder gerar filhos. É muito bonito, né, de se ver. O que me chama a atenção no texto também é que Ana, ela foi buscar, é o que nós devemos fazer, mas não só ela deixou ali algo, ela deixou, no caso, aquela amargura, e ela deixou um voto. Sim. Ela deixou um compromisso, ela fez ali um contrato, ela fez um voto a Deus.
A Bíblia nos revela que ela fez um voto. Naqueles dias bíblicos, a esposa, para fazer um voto, ela tinha que ter a aprovação do marido. O que me chama também a atenção é que o amor que Elcana nutria por ela era tão grande que mesmo ela fazendo esse voto, sem previamente combinar com ele, exato, porque a Bíblia não nos diz que ela foi lá, falou com Elcana e disse, olha, eu vou votar a Deus que o nosso primeiro filho vai ser doado para servir no templo, que era comum também se doar, né, para que fizesse ali os serviços braçais, serviços de limpeza, os afazeres mais comuns. Era comum alguns fazerem esses votos. E Ana faz esse voto. E o que eu acho lindo, né, primeiro, ela fez esse voto, Elcana concorda com esse voto, e Deus, na sua infinita sabedoria e no seu plano, já contemplava alguém que seria um grande sacerdote, um grande ministro, um grande governador de Israel, que foi Samuel. Samuel, ele foi profeta, ele foi sacerdote, e ele exercia, de certa forma, a liderança como um rei. Ele unificava ali essas três funções, né? Ele era juiz. Não existia rei em Israel, não existia, como nas outras nações, a ideia de centralizar em uma família um rei. Mas quem determinava se ia para a guerra, se não ia, qual era a possessão de um, de outro, era o juiz, era Samuel. Porque a ideia de Deus, na verdade, principiológica, não era seguir o exemplo de reis dos outros povos, das nações. Mas o que me chama a atenção dessa história também é justamente isso. Primeiro, a comunicação entre Elcana e Ana era de tamanha confiança, que quando Ana faz esse voto, Elcana anui, ele assina embaixo com a sua esposa. Será que a nossa comunicação é assim também? Será que a sua comunicação com a sua esposa é assim também? Trazendo para os nossos dias, tem marido que não sabe a senha do celular da esposa e vice-versa, né? Por quê? Porque a comunicação dele é privada. E isso tem se mostrado um problema. Muito grande. Então, muito grande. Elcana disse assim, qual foi o teu voto? Eu combino com ele. Você votou, está de acordo. Interessante que em tempos patriarcais, né? Em tempo em que o homem tinha todo o domínio, né, Rogério, como você colocou aí, ele poderia dizer, quem te delegou autorização para você fazer isso, para entregar o meu filho? Poderia confrontar, ainda mais sendo o primeiro, né? Ele poderia daquela relação de amor que ele tinha com ela. Ele poderia dizer, esposa que você tanto chorou amava, tanto, né, Rogério? E agora você faz isso, mas... Que contrassenso, você sofreu tanto por esse menino, na hora que tem, você vai doar. Na verdade, ela mostra ali o que é que ela tinha no coração, né? O que ela tinha no coração era o desejo, na verdade, de servir a Deus, que era muito maior do que de ter um filho. Nós vamos para a incompreensão aí, né? E aí Deus honra isso. Os maridos, muitas das vezes, incompreensivos, não ouvem, não aceitam, né? Não apoiam. Eu vou colocar aqui a questão do apoio, da atitude da mulher, que muitas vezes a mulher não tem o apoio do marido e sofre, às vezes, por isso. E aí vice-versa também, né? Às vezes o marido também não tem o apoio da mulher, isso também acontece, mas aqui, se voltando para o texto, Elcana, ele diz assim, tudo bem, se você fez esse voto e entendeu que deveria ser assim, veja que essa compreensão, Rogério, de Elcana com Ana, abençoa tanto a vida dele como a vida dela, que o texto vai dizer que ele com ela resolveu esse problema. A Bíblia vai dizer que ela passa a ter filhos e filhas. Sim, sim. Por causa da compreensão, por causa da sinceridade dela com Deus, mas também por causa da questão de Elcana aceitar, né, esse voto que ela fez ao Senhor. O Senhor disse, pronto, agora eu vou abençoar. Porque o sacerdote lá, se você for para o texto, o sacerdote lança uma bênção sobre a vida de Ana, viu?
Sim. O sacerdote tem parte disso aí. Ou seja, você pensa que o homem de Deus ou a mulher de Deus não pode também, né, proferir uma palavra de bênção para a sua vida? Pode. E eu quero aqui, em nome do Senhor Jesus, junto com meu amigo, o pastor Rogério aqui, presbítero, pastor, para mim é um amigo, é um pastor, é um conselheiro, proferir sobre a sua vida, que Deus abençoe a sua vida. Amém. Que Deus abençoe a comunicação com o seu esposo. Amém. Que Deus abençoe a comunicação com os seus filhos. Que Deus abençoe a prosperidade da sua casa. Que Deus abençoe os propósitos que vocês estão fazendo um com o outro e com os seus filhos também. E também pela obra de Deus. Eu estava falando para o amigo. Sim. Nós precisamos ter a família, mas não deixar o compromisso de fazer a obra de Deus, porque Deus nos abençoa e abençoa também o outro. Verdade. A Bíblia diz que há poder em nossas palavras. Há poder, verdade. E muitas das vezes, quando fala de comunicação, é justamente isso. Muitas famílias sofrem porque pais proferem palavras de maldição, Sim. palavras negativas. Às vezes é muito mais fácil dizer algo negativo, ruim, do que ministrar bênçãos, né? Falar do coração, abrir o coração. Nós vemos uma sociedade que é difícil. Porque muitas vezes é difícil para um pai dizer o filho, eu te amo? Porque muitas vezes é difícil para o pai dizer que o filho é uma bênção, que ele espera tudo de bom daquele filho. Então, a comunicação, muitas das vezes, tem muitos filhos que crescem só ouvindo coisas negativas dos pais. E eles absorvem aquilo, internalizam aquilo e, muitas das vezes, até sem perceber, replicam. Estão fazendo a mesma coisa com seus filhos que o seu pai fazia. Então, eu quero, né, na direção de Deus, te trazer a uma reflexão. Você já parou para pensar, será que algo que você detestava tanto do seu pai, você está replicando? Será que algo que você detestava tanto da sua mãe, você está replicando? A comunicação é algo que nasceu com Deus. A Bíblia diz que toda a viração do dia, ou seja, no final da tarde, no pôr do sol, Deus ia conversar com Adão. Olha como Deus se importa e valoriza o relacionamento, a comunicação. Isso se rompeu quando Adão pecou, né? Verdade. A Bíblia diz que a primeira ação de Adão foi o quê? Se esconder, ou seja, o medo. O que faz nós não nos desnudarmos, a verdade seja dita, é o medo. O medo de quê? De se expor. Expor nossas fragilidades, expor nossas falhas, Verdade. expor nossas limitações, expor que somos imperfeitos. Então, mas ainda assim, Deus, na sua sabedoria, sendo Deus, sabia onde Adão estava e pergunta: aonde está Adão? Claro que Deus sabia onde Adão estava. Só que ele queria ouvir de Adão. Que muitas das vezes a comunicação é isso. É você não expor para o outro aquela falha que você já sabe. Mas é perguntar como quem não sabe, para que a pessoa se abra e dali... E dê a liberdade de fazer você fazer parte daquilo, né? Isso. E dali era isso que Deus queria. E era isso que Deus queria de Adão. Adão, você está onde? O que está acontecendo, Adão? Isso. E Adão se abre, né? Processo de cura, de libertação, de restauração. Que a primeira coisa que Deus fez foi o quê? Matar um novilho e cobrir Adão. Ou seja, Adão estava com vergonha. Acho que a maior difícil da sociedade hoje é essa. Se desnudar. Desnudar não no aspecto de roupa fisiológico, mas sim de intimidade da alma, de caráter, de personalidade. As famílias têm este problema. E é lá do início, Gênesis capítulo 2, versículo 25. E Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Então, quando o casal passar a se desnudar um para o outro no aspecto fisiológico, não é esse aspecto que eu estou falando, né? Mas no aspecto pessoal, de problemas, de relação. E para a figura do homem é muito mais difícil. É mais difícil, verdade. Né? Porque nós homens
falamos menos do que as mulheres nos aspectos dos nossos problemas. Verdade. Nós temos a dificuldade de nos expor, porque nos expondo, vamos mostrar nossas fraquezas, vamos mostrar que somos falhos. E queremos sempre mostrar que somos fortes, né? Que somos perfeitos, né? Coisa que não somos. É verdade. Rogério, deixa eu deixar a paz aqui para alguns dos irmãos que estão nos assistindo. Essa conversa está muito boa, comunicação. Eu vou até falar sobre algo que eu vi recentemente, exatamente sobre a comunicação e como isso tem influenciado nos relacionamentos. Sim. Mas antes de falar isso aqui, deixa eu dar a paz aqui a algumas pessoas que também nos assistem aqui, né? Já falamos aqui, vamos lá. O George Borba, meu amigo, disse: vou prestigiar e está aqui dizendo boa noite, Deus abençoe. Amanda Guirra está aqui deixando a paz pra gente. O Glederson, meu amigo, Glederson Luiz, quase meu xará, só faltou um N e tirar esse E aí depois do D, né? Glederson, né? Meu xará e meu amigo pessoal, tá aqui deixando a paz. A Carmelita, que também faz parte, se não estou errado, é ali do FICAM. Coordenadora do setor 1, né? 7. Setor 7, né? E seu esposo Raimundo aí, um abraço. Dando a paz aqui pra gente. A Cristina, que é a esposa... Nossa vice-coordenadora. Tá aí. O presbítero César aí também, a paz do Senhor. Isso. E vamos nos estender, porque a gente já tem outro compromisso daqui a pouquinho. Tem outro compromisso. Né? Vamos chegar lá. Cristina está aqui dizendo: a comunicação é muito importante. Vamos lá. Deixa eu ver aqui mais pessoas que eu ainda não falei. Edmar está aqui sempre conversando. A Ari, meu cunhado, está aqui também participando. Queridos, compartilhe essa live aí para que Deus possa alcançar mais famílias. Eu tenho certeza que muitas pessoas que assistem, estão assistindo e vão assistir ainda agora no ao vivo, mas muitas pessoas, Rogério, ainda vão assistir, porque fica gravada. Nós estamos no ao vivo aqui no Facebook, mas nós vamos transmitir também pelo YouTube, né? Que ótimo. Vamos jogar no YouTube, porque muita gente também não consegue acessar pelo Facebook, né? Logo nós estaremos fazendo diretamente tanto para o YouTube como para o Instagram, mas ainda não chegamos a esse nível, mas chegaremos lá. Carlito está aqui também. O Eudes, doutor Eudes Gomes. Sim, nosso amigo está lá em Pernambuco, doutor Eudes, nosso amigo. Deus Eudes abençoe nosso colega aí. Júnior Nobre está aqui nos assistindo também. Nosso coordenador aí do setor 10. Deus abençoe, Júnior. Deus abençoe. Marcelo Nascimento, meu amigo e meu filho na fé. Deus abençoe, Marcelo. Esposo da nossa amiga, muito amiga da minha esposa, doutora Adna. Isso. Donos ali da PH. Isso. Não. Esse PHD? Aqui, não. Aqui é Marcelo Nascimento. Aqui não é esposa Marcelo de Nascimento Adna, da não. sede. Da sede. Marcelo, Deus abençoe, Marcelo. Júnior Nobre, já falamos aqui. Nós, homens, somos mais introspectivos. O Júnior está dizendo aqui, né? Que nós, homens, somos mais introspectivos. É verdade, amigo. Obrigado aí por sua participação. Tu é bênção, professor também conosco ali da Escola Bíblica na sede. Sim. O Júnior, né? Cristina, Davi, Shirley, Rafael, meu amigo, é ali pastor da congregação do Santo Antônio 1. Sim. Meu amigo, está aqui também conosco. A Velma, casado também conosco. O Eudes está aqui dizendo amém. Nós temos aqui muitas pessoas, graças a Deus, prestigiando essa live. Compartilhe aí com as famílias para que Deus possa continuar abençoando. Queridos, comunicação, ela é importante, ela é base, né, para o relacionamento. O que eu estava dizendo, que eu lembrei, eu vi um vídeo agora recente, Rogério, e você falou algo aí, e de fato é verdade, sobre a questão do celular, e aí é a comunicação, né? Nós passamos o dia, porque hoje realmente nós não conseguimos nos ver sem ele em mãos, não porque ele é tudo na nossa vida, mas é porque nós hoje usamos como instrumento de trabalho, instrumento de comunicação para os trabalhos da igreja, né, nosso trabalho pessoal e também comunicação com a família. Minha filha está ali, que nos ajuda aqui, e ela está com o celular ali, falando comigo, vai chegar a tal hora e eu estou ali sempre monitorando ela, conversando com ela e ela sempre ali me dando um feedback. Então o celular serve para toda a comunicação. Mas eu assisti um vídeo esses dias que eu achei muito interessante, né? Eles iam casar, o casal estava ali diante do padre, e na hora do padre dizer na doença
na saúde, na doença, na pobreza, né? Na pobreza e na riqueza. Na riqueza, ele disse, no compartilhamento do celular, que você dê a sua senha para a sua esposa. Boa. E quando o padre disse isso, aí o noivo falou assim, mas padre, não é na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença? Ele disse, não, é porque pô, já está tão acostumado com isso. Estamos atualizando agora. Vamos atualizar. Vamos atualizar com o que aí, acontece. Vamos agora deixar que os maridos passem para suas mulheres, assim como mulheres. A senha do cartão, a senha do celular. E aí, meu irmão, o que acontece nesse vídeo, Rogério? Muito bom. É que ele não entrega a senha e sai do casamento. E deixa a noiva no altar. Ou seja, o casamento não foi concretizado. Não foi concretizado porque ele entendeu que era mais importante. E estou lembrando aqui, e ele diz inclusive, né, nesse vídeo, minha querida, a pessoa mais importante, a mulher mais importante na minha vida é a minha mãe. E se ela me pedir a senha do celular, eu não entrego para ela. Então, não dá certo não. E saiu. O que isso quer dizer? Quer dizer simples e puramente que os relacionamentos estão acabando ou não estão nem se formando, porque eles não conseguem mais se comunicar, eles não conseguem mais confiar na comunicação um do outro, eles não conseguem mais entrar na intimidade um do outro. Ora, a Bíblia diz, como nós já citamos aqui, e Deus ordenou isso, que na união tornam uma só carne, compartilhamento direto, né? Sim. Integral de todas as coisas, mas hoje a comunicação através do celular, a mulher não tem a senha do celular, o homem também não, graças a Deus. Aí alguém pode estar se perguntando assim, e será que vocês deixam o celular livre para que a esposa possa entrar? Será que não tem senha? Eu vou dizer logo da minha parte, o meu celular fica na mão de meu filho a maioria do dia, quando eu estou em casa, e o meu celular hoje não tem senha. Não tem senha, né? O da minha mulher tem senha, mas eu sei a senha, né? O meu filho sabe a senha. Então, graças a Deus, nós estamos sempre... Eu converso muito com ela e existe aí essa liberdade, porque o meu celular, uma vez eu coloquei senha, ela disse, por que colocou senha e tal? Eu falei, tá bom. E aí tirei a senha, tá sem senha, meu celular não tem senha e fica lá em casa, né? E o dela tem, mas eu sei a senha. A senha é particular entre mim e ela. Sim. Mas enfim, a falta dessa comunicação, a confiança na comunicação tem destruído casais e Sim. tem deixado de que novos relacionamentos, novos casamentos se formem por causa da falta exatamente da confiança, dessa comunicação. Você gostou, não foi? Boa. Dessa interação desse vídeo. Na você verdade, gostou? O que você gostou? Foi muito sábio da parte desse sacerdote essa atualização, eu diria assim, dos votos, né? Porque é tão popular esses votos na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Não é bíblico, não está na Bíblia nada desses compromissos. Pelo contrário, está algo mais complexo, né? A Bíblia diz que se tornarão uma só carne. Exato. Então, uma só carne, se compreende que tudo isso e mais essa atualização, exatamente, muito inteligente, vou até copiar, faz parte. Não, e assim, espero que tenha sido realmente um vídeo produzido, para impactar e que não tenha sido realidade, mas não está muito longe das realidades. Porque muitas das vezes as pessoas têm tido o equipamento telefônico, ou melhor, as redes sociais, como aquilo que é muito mais importante. As pessoas se comunicam ali, infelizmente alguns se revelam aquilo que não conseguem se revelar pessoalmente. É verdade. Falam aquilo que não conseguem falar pessoalmente. E às vezes falam mostram outro, né? aquilo que não conseguem mostrar pessoalmente. A comunicação é uma fonte de desabafo que não deveria ser. Verdade. Não é para ser. Isso. Mas, infelizmente, alguns usam isso para essa forma. E daí está o receio de que o outro tenha o acesso, a senha, enfim. Mas isso só mostra justamente onde está o problema.
Verdade. E eu costumo dizer que muitos querem resolver, mas não querem atacar o problema indo na raiz, né? Combatendo realmente a raiz do mal. E como diz a palavra, Jesus certa vez disse, ó, o machado está posto à raiz. Como é que um machado alcança a raiz de uma árvore? Eu não sei, mas Jesus falou, é possível. Ou seja, tem como cortar o mal pela raiz, mas primeiro depende de cada um de nós. E esse mal... Meu amigo, muito obrigado, já vou agradecendo. Viu? Esse mal tem se enraizado o horário, né? Tem se enraizado e essa falta da comunicação tem, de fato, feito com que aconteça dessa forma. Então, assim, nós reservamos esse dia para falar sobre a comunicação, né? Que é tão importante. Eu venho conversando com muitas pessoas, eu venho conversando com muitos amigos da importância da comunicação, de como essa comunicação também, como nós colocamos aqui, utilizada pelo celular, como você disse, às vezes a pessoa não consegue falar pessoalmente, fala pelo celular, mas às vezes, muitas vezes, fala para quem não deveria ouvir, né? Além de falar para o seu cônjuge, fala para outros ou para outras. Porque ele está na rede, né? E isso é um perigo muito grande. Fala para o mundo, na verdade. Isso é um perigo muito grande. Então, assim, que nós possamos aprender, queridos, que a comunicação é a base. Quando nós colocamos a comunicação em dias, é o que o Rogério disse inicialmente, eu vou tornar a dizer. Com isso, nós não tornamos um relacionamento perfeito. Nós não alcançamos um relacionamento perfeito. Mas tenha certeza que nós vamos alcançar um relacionamento mais equilibrado. Tenha certeza que nós vamos alcançar um relacionamento mais feliz, porque a felicidade tem os seus níveis também, né? E vai depender da comunicação, da união. O Edmar disse aqui, misericórdia, né? A mulher ou o homem não podem ter segredos uns com os outros. E é verdade. Não devem, né? Não devem. Não devem. Infelizmente, muitos têm. E outra coisa que eu acompanho muito também nas redes é que muitos casais estão se separando porque quando vai ver, um descobre do outro. Exatamente isso. Quando você falou não deve, eu lembrei. Né? O segredo ou algo que ela deveria compartilhar, como aconteceu com Ana e Elcana, né? Sim. Ela fez um voto com Deus, aconteceu tudo aquilo. Ela não poderia ter feito sem ter conversado com ele, porque no tempo quem detinha a autoridade e o poder de decidir as coisas era Elcana. Mas ela compartilhou com ele, olha, aconteceu isso, eu entreguei na mão do Senhor, assim, assim. E por terem conversado, eles se ajustaram e fizeram um só voto e Deus abençoou. Mas eu tenho visto aí nas redes, inclusive isso, por motivo do homem descobrir segredos da mulher no celular, ou a mulher descobrir certos segredos do homem, e eles não compartilham, e por esse motivo também vem a destruição, a separação, os problemas, né? Então, assim, queridos, nós precisamos entender que esse ponto, comunicação, é um ponto muito importante. E aí eu vou só finalizar, que não é só a comunicação com marido e mulher, mas a comunicação com os filhos. Nós temos pais, né? Eu vou citar um texto que está no 128, que é um texto base da família de Salmo, que diz, bem-aventurado é o varão, né, que teme ao Senhor, né? Esse terá sua mulher como uma videira frutífera aos lados da sua casa, né? E os seus filhos como planta de oliveira ao redor da mesa. Então, falamos de família, falamos de um relacionamento a dois, mas a prole daquele relacionamento precisa também fazer parte da comunicação, né? Eles precisam entender de tudo o que acontece, precisa chamar para a realidade, precisa fazer com que eles compartilhem, né? E eles possam, como diz o texto, a roda, porque eles crescem partilhando de tudo, se tornando da mesma raiz e crescendo junto para poder produzir frutos também junto com os seus pais. E se você não se comunica, o que acontece, Rogério? Muitos filhos, infelizmente, perdendo o caminho, se desviando do caminho, e enfim, a comunicação é importante. Queridos, nós queremos agradecer. O Rogério já está aqui, muito obrigado. Deixa eu agradecer aqui a Cadê sua filha? a esposa? Já chamou aqui? E aproveitando que você está aqui, deixa eu agradecer aqui a Glenda, Agradeço, que está aqui na nossa assessoria. Vocês não a vê, mas ela está aqui acompanhando, é uma das responsáveis. Isso só demonstra a unidade na sua família.
Agradecer a cada um que acompanhou, aqueles que posteriormente estarão vendo esta live. Dizer que se faltar comunicação na sua família, busque aquele que é o detentor de todo o conhecimento, entende todas as línguas, fala todos os idiomas, conhece o oculto, o profundo e o escondido das nossas almas. Busque a Deus. Ele é aquele que fala conosco, é aquele que fala com seu cônjuge, com seu filho, muito mais do que você pode expressar. Eu quero deixar aqui a minha palavra de reflexão e agradecer também, Gleibson, por essa oportunidade. Logo no início aí desse retorno aqui, parabéns por esse programa de família para família. Tá bom? Que Deus abençoe, faça prosperar. Amém. E esse vídeo, esse ambiente que você melhorou muito aqui, parabéns. Alcance as nações. Esse é o meu desejo, a minha oração. Amigo, Deus abençoe. Eu tenho visto Deus abençoar. A gente, querido, vai terminar porque nós temos uma reunião ainda com os coordenadores. Ele está aqui agoniado. Eu também faço parte da coordenação dele e farei parte da reunião. Eu vou ler só um textozinho aqui de Ronaldo Andrade, que eu ainda não citei ele aqui, mas é meu amigo também. Ele vai dizer aqui o seguinte, ó: qual a estratégia para manter um diálogo saudável com os filhos adolescentes, uma vez que o mundo deles está muito distante dos pais mais antigos? Me permita dar um exemplo. Eu tenho um filho adolescente, é desafiador você criar filhos adolescentes, ou melhor, essa fase, né? Na verdade, primeiro é que nós esquecemos que nós somos adolescentes. E esquecemos como foi a nossa adolescência. Claro que alguns deram menos trabalho do que outros. Eu tenho tentado, primeiro, impor limites, e segundo, é tentar ver quais são os pontos de contato. Por exemplo, meu filho gosta muito de futebol. Então, assim, é muito mais fácil puxar a conversa com ele sobre futebol. Claro, trazendo sempre para a nossa realidade. Acho que a primeira coisa é isso, ver qual é o ponto de contato e entrar no ponto de contato dele. Não adianta a gente falar do que a gente gosta, que cada vez mais vai virar um abismo, mas é desafiador. Então é isso, Ronaldo, Deus abençoe a sua vida, muito obrigado. Ronaldo. Então quero agradecer a todos, Deus abençoe. Muito obrigado, Rogério, mais uma vez, Deus abençoe a sua vida. Eu que agradeço. Esse retorno, você está aqui comigo, dispor do seu tempo, que eu sei que não é fácil, mas Deus continue abençoando a sua vida, abençoando também as famílias que nos assistiram e vão ainda nos assistir. Vamos fazer uma oração e com essa oração nós iremos finalizar. E quero pedir que Deus continue abençoando. Mais uma vez, pedir você que ainda está aí, compartilhe para mais pessoas, tá bom? Para que eles possam ouvir essa palavra, esse bate-papo, né? Que nós criamos aqui, além da palavra, também algumas experiências. Eu acho que é muito importante e é muito edificador. Deus abençoe sua vida. Obrigado, minha filha, também por estar aqui comigo. Era meu sobrinho, né? Hoje está bem, servindo ao Senhor. Que e agora minha filha também está ali. Também um abraço a ele, viu? Se ele de repente aí amanhã. O Emanuel, Deus abençoe. Deus abençoe, Emanuel. Eu lembro de você quando estive aqui na última vez. Na última vez, né? Isso. Era ele que dominava isso aí, agora é minha filha. Isso. E eu glorifico muito a Deus por isso. Vamos orar pelas famílias. Eu quero pedir que o doutor Rogério, já que está aqui, né, ore por todos nós e pelas famílias. E finalizando a oração, a gente já se despede. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por mais um programa de família para família. Senhor Deus, excelso, Criador de todas as coisas, te louvo, te agradeço por esses momentos, por esta oportunidade de estar aqui, por este programa que o teu servo, o Gleidson, justamente com a sua família, tem desenvolvido. Te peço que o Senhor o guarde, livre do mal, faça prosperar, dê meios, continue, Senhor, fazendo com que vidas sejam abençoadas através desse programa. Cada um que nos acompanha, aqueles que ainda nos acompanharão, assistirão esse programa e todos os outros programas, que receba uma bênção especial, receba sabedoria, receba graça, livramento, e que nenhuma seta do mal, Senhor, possa prosperar sobre a vida deles. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, é o que nós ministramos para cada um que nos assiste, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.